E apresentar minha tela. Beleza. Primeira coisa, né, comentei com vocês, né, ficou disponível para vocês o trabalho 2, né, que é o controle de velocidade do MCC, né. Vou falar um pouquinho mais, né, dele, provavelmente na aula da semana que vem, né, mas basicamente, né, eu peço, né, dou um motor para vocês, coloco aqui os parâmetros, peço para vocês escreverem as equações, né, das equações, né, projetar um sistema de controle de velocidade em cascata, né, que vai ter duas malhas, uma malha interna de corrente e uma malha externa de velocidade. Né, a fonte de alimentação do motor é um conversor, né, chaveado a Hz. A pressão de entrada dele é 650 volts. Aí eu peço para você o diagrama de bloco, né, equivalente e calcular os ganhos. Né, hoje a gente vai tratar da questão aqui dos ganhos. Né, depois, né, eu falo para vocês, né, fazendo um modelo computacional, né, a máquina está operando com fluxo nominal, ou seja, corrente de campo nominal, né, e peço para você avaliar o sistema de controle, né. Então, primeiro, eu quero que vocês avaliem a malha de corrente, né, zero. Então, basicamente, né, para vocês avaliarem a malha de corrente, né, vocês a malha de corrente a gente vai ver, né, depende da dinâmica da armadura, né. Então, a gente precisa, né, desprezar o campo, né, ou seja, a gente não pode alimentar o campo, né, vai ficar só o circuito da armadura, né, e se não tiver, né, o circuito de campo, a máquina não irá, né, ela não vai girar. Então, é como se a gente realmente estivesse avaliando somente, né, um circuito RL, né, que é a dinâmica ali da armadura. Depois, né, vocês vão fazer a variação, né, em rampa da velocidade, né, 1 segundo de tempo de aceleração, um PU, né, de referência, então vai de 0 a 1 PU em 1 segundo. E depois, né, que aqui na verdade deveria ser só um item, né, e depois da velocidade estabilizada, né, vocês vão, né, ficar em degrau conjugado de 1 PU, né, no torque de entre a carga nominal no eixo. Aí peço para vocês plotarem, né, os resultados e concluírem, né. Entrega daqui a 15 dias, né, ou seja, daqui a 2 semanas, né, 14 dias, né, mais ou menos. Né, já tem atividade aberta. E aí a mesma coisa, né, do primeiro trabalho, né, os grupos formados, aí vocês escolhem, tem que medir algoritmo, simulação, cópia ou plágio, né, reprovação, relatório, né, contendo tudo, 10 páginas, né, tem que analisar e discutir tudo, né, e se, né, alguma coisa, alguma das instruções eu posso julgar que o grupo merece nota 0, né. E se vocês quiserem colocar qualquer coisa que eu não pedi, vocês são livres, né. Desde que vocês julguem necessário, principalmente para explicar, né, os dados que vocês têm e afins, né. No mais, né, os materiais, né, de apoio continuam sendo do lado do professor Alessandro, né, e os slides do professor Vitor, né. Hoje eu vou entrar aqui nessa parte aqui, né, do controle da máquina contínua. Eu acho que eu vou acabar o controle hoje, né. Eu estava dando uma olhada aqui, acho que essa parte não é grande não. Acho que eu vou acabar hoje. Vamos ver como que vai ser. Tá? Né, vamos começar aqui. Né, vamos. Né, a gente tem no final, última aula, né, final de segunda-feira passada. Né, o que a gente viu, né, na aula
segunda-feira passada, né? A gente viu as equações, tá? Dinâmicas, né? Da máquina, né, do corrente contínuo. A gente, né, fez o diagrama em blocos, né? E por fim, né, as equações dinâmicas, né, aqui inclui inclusive, né, a análise de polos, né? Mano, a análise tem acento? Dúvida. Acho que tem, né? Ih, ficou a dúvida aqui. Os polos. E por fim, né, a gente viu o perfil é, do conjugado, né? Na verdade, nem é do conjugado. É o perfil, né? Velocidade, né, em função. Deixa eu tô bem, hein? Velocidade em função do conjugado. Né? Bom, também, né? Pelo diagrama de blocos já. No diagrama de blocos a gente tinha visto, né, que era algo, né, mais ou menos parecido com isso daqui, né? 1/. SL. Eu já vou colocar já como a impedância, né, da armadura. É isso aqui, né, era o IA. Aí, né, tinha aqui o CAFI, né, que são, né, da parte elétrica, né, para a parte mecânica, né, aqui na parte mecânica, conjugado eletromagnético, né, mais menos o conjugado de carga. A gente desprezou o atrito, né, então a nossa planta mecânica, no caso, era só uma inércia, tinha minha velocidade, né, que realimenta aqui, né, né, porque aqui a força, né, contra a eletromotriz induzida, né, o EA, né, então VA menos EA, né, dividido pela impedância, né, da armadura, me dá a corrente de armadura. A corrente de armadura vezes CAFI me dá o conjugado eletromagnético, né, somado de conjugado, né, então o conjugado eletromagnético menos o conjugado, né, dividido, né, ou vezes, né, a função aqui, né, dividido pela inércia, né, é ômega, né, então eu integro, acho o ômega, né, então somatório de conjugado vezes 1/JS, dá ômega, né, e alimenta aqui o ômega pelo CAFI, né. Isso, né, nos levou a achar a seguinte função de transferência, né, ômega por VA, né, o denominador, se não me engano, ele era, né, 1 sobre TA vezes 1 sobre M vezes 1 sobre CAFI, dividido por S ao quadrado mais 1 sobre tal A S mais 1 dividido por tal A vezes 1 dividido por tal M. Se não me engano era isso, né? Agora eu fiquei na dúvida. Nossa, vou tirar aqui de cabeça. Se bem que de cabeça não vou conseguir, não. Não, acredito que era isso. Eu tenho que deduzir, por isso que eu deduzo com vocês na aula, senão eu não consigo. Lembrando, né, que tal A é a constante de tempo da armadura, LA sobre RA, e tal M é a constante de tempo eletromecânica, que era JRA dividido por Kφ ao quadrado. Tá?
E, por fim, né, a gente chegou, né, numa conclusão que o meu sistema, né, ia ter os imaginários, né, se tal A fosse maior, né, ou 1/4, né, de tal EM, né. A constante de tempo eletromecânica, né, costuma ser maior que a constante de tempo de armadura. Maior não, menor, não, constante de tempo, isso, desculpa. Eu vou ter que fazer aqui o delta. Olha só, delta é 2, né, menos 4AC. Isso aqui elevado a meio, né? Isso aqui vai ser menor do que zero quando 1 menos 4 tal A sobre tal EM for menor que zero, né? Então eu vou ter que A dividido por tal EM tem que ser maior ou igual a 1/4. Tá? Eu realmente, tá, pessoal, de cabeça, por isso que eu deduzo. Eu sou péssimo com memorização. Então, condição aqui de oscilar, né, os polos aqui, né, serem complexos conjugados, e quando o delta aqui é menor do que zero, eu tenho, né, essa questão, né, então esse termo aqui. Por fim, né, a gente acabou vendo o perfil, né, velocidade, desculpa, velocidade por conta, né, só um minutinho. E a gente viu, né, que esse perfil, né, ele tinha uma característica, né, mas para a máquina, né, com a excitação independente, tinha uma característica mais assim, né, ele deu, né, com o aumento do conjugado, ele tinha aqui, né, uma velocidade, né, inicial que era igual, né, a, se não me engano, era igual a VA dividido por Kφ, né? Que a equação de velocidade, né, era VA dividido por Kφ menos RA dividido por Kφ ao quadrado vezes, né, gado eletromagnético. Né? Então a gente viu duas formas, né, ou mudando o VA ou mudando o RA. O RA a gente viu que não era uma forma muito, né, eficaz, né, que a gente somava, né, aqui, né, uma resistência externa, e a gente viu que na verdade a gente só estava fazendo, né, era dissipar energia. A gente viu que a maneira mais inteligente é alterar o VA. À medida que eu altero o VA, né, supondo, né, eu não vou passar o VA do VA nominal, né, seria prejudicial à máquina, né, então, mas eu posso ter, né, aqui, né, menores, né, e eu também vou supor, né, que a máquina, né, foi projetada, né, para que o valor nominal, né, seja muito abaixo, né, do valor que a máquina aguente, né, porque senão eu estava sobredimensionando demais a máquina. Então, quando eu consigo, né, fazer, né, essa mudança aqui do VA, eu translado esse perfil de conjugado, né, para um perfil baixo, né, porque basicamente fazendo é mudando, né, esse ponto inicial, essa característica aqui, que é a característica da queda, ela continua igual. E aí eu consigo, né, usar, né, velocidade e conjugado. Né? Então eu consigo atender, né, a minha carga, né, para um determinado conjugado, para uma determinada velocidade. Então é a forma inteligente de fazer o controle de velocidade da máquina, né, alterando o VA. Tá aí, a gente vai ver. Então isso foi a recapitulação da última aula. Tá? Então, a gente vai fazer, né, dois jeitos. Né? Então, primeiro é o controle direto, né, a gente não vai usar
mas eu só vou falar aqui por que não usa, né, o controle direto, e depois o controle em cascata. Tá? O controle direto seria o quê? Seria eu aqui a minha referência, né, de velocidade, passar aqui, né, por um de velocidade, G ômega aqui qualquer, e ele diretamente aqui gerar a tensão de referência, né, necessito, né, para que o acionamento aconteça, né. Aqui eu vou ter uma função, né, da eletrônica de potência, né, ou uma função aqui também, né, de primeira ordem, então aqui é a eletrônica de potência, né, de maneira geral, a gente vai modelar por FT primeira ordem, tá, com frequência de corte, tá, eu vou passar para vocês. Essa eletrônica de potência, né, sintetizativamente, né, o meu VA, e aqui eu tenho, né, a minha função de transferência, né, ômega por VA, aquela que eu tirei com vocês, né, na aula passada, né, e aqui eu tenho o meu ômega, né, meu sensor em geral, unitário, né, e eu realimento aqui, né, minha velocidade. Tá. Então, a gente vai, né, fazer aquelas considerações que a gente já fez no primeiro trabalho. As malhas internas, né, tem que ser mais rápidas, né, do que as malhas externas, né, então eu gostaria, né, de ter um G ômega aqui, né, de maneira, né, a frequência da malha fechada, né, não interferisse aqui, né, com eletrônico de potência, né, porque se eu passar comandos muito rápidos, né, de VA, a minha eletrônica de potência não vai conseguir sintetizar. Então, vou considerar aqui um ganho unitário, né, tirar essa função de transferência e em malha fechada e ver o que acontece. Né. Vamos pensar no controlador mais simples, tá? Porque já o controlador a gente já vai ver que essa não é uma boa ideia. Tá? Vamos pensar de ômega, né, aqui de S, seja só um KP. Só um ganho proporcional. Tá? Vou fazer aqui KP ômega para diferenciar do ganho de corrente. Se aqui for só um ganho proporcional, fica muito fácil, né, tirar a função de transferência. Né, ômega por ômega asterisco. Né, vai ser o quê? Vai ser KP vezes, né, essa função aqui, ômega sobre VA, dividido por 1 mais, né, KP vezes ômega por VA. Né, fazendo todas as nossas considerações. E o que eu vou ter, né, então? Então, né, temos aqui, né, de malha fechada, eu vou ter KP ômega, né, que vai multiplicar toda aquela função, né, que eu passei para vocês, né? Então, 1 dividido por Kφ vezes, né, 1 dividido por tal, vezes 1 dividido pelo, né, tal EM, tudo isso, né, dividido por elevado, mais 1 dividido por tal AS, mais, né, a multiplicação aqui dos inversos das constantes de tempo. E aí vai se repetir aqui embaixo, né, 1 mais isso tudo. Né? Então, eu vou dar um pouquinho aqui de celeridade, né, na hora de escrever aqui a função, porque acaba se repetindo. Então, eu vou ter isso daqui. Tá? Então, basicamente, né, o que eu vou ter aqui uma vez que eu tirar o MMC, né, o denominador aqui, né, vai vir aqui para o 1, né, e vai ficar esse denominador mais, né, essa função aqui. A parte de cima, o Kp vai multiplicar aqui o denominador, vai ficar tudo, né, sobre essa função aqui, e, na verdade, né, isso aqui vai se cancelar com isso daqui. Então, em resumo, né, eu vou ter a seguinte função. Né,
Kp ômega vezes 1 sobre Kφ vezes 1 sobre tal A vezes 1 sobre tal é M, né, dividido, né, por, né, ter aqui S2 mais 1 sobre tal A, S, mais, né, e aí o termo independente, né, que é o somatório aqui, né, vai ficar esse somatório, né, de Kp ômega vezes aqui os ganhos, né, Kp ômega dividido por Kφ. Né? Então, eu vou ter o quê? Eu vou ter 1 sobre tal A vezes 1 sobre tal EM, né, que multiplica, né, mais Kp ômega sobre Kφ. Então, esse aqui é o termo independente, esse aqui, né, seria minha função em malha fechada. Não cometi nenhum erro aqui, né, na hora da dedução, seria isso daqui. Né. Se a gente parar para pensar, né, é relativamente, né, né, com a função ali, né, de malha aberta, né. Basicamente, a gente tem aqui um Kp ômega, né, multiplicando em cima, né, e vai aparecer, né, esse termo aqui, né, Kp ômega dividido por Kφ, né, mas não tem diferença, né. Vamos lá, né, qual que é o problema desse tipo, né, de controle? Bom, o problema desse tipo de controle é que se a gente for fazer aquela análise, né, dos polos, né, imaginários, né, as condições, né, para os polos imaginários, assim, sou péssimo em português. A gente, né, vai ver, né, a condição aqui, né, do delta, né, aqui menor que zero, né, da equação de segundo grau aqui dos polos, né. E aí, se eu pensar, né, nesse delta, né, eu vou ver né, esse valor ao quadrado menos 4, né, vezes A, que é 1 vezes isso daqui, né, 1 mais Kp ômega por Kφ, né. Então, o problema, né, aqui, né, era basicamente, né, o que eu precisava, desculpa, né, que tá errado, né, 1 sobre 4, né, vezes, né, 1 sobre tal A, vezes 1 sobre tal EM, né, isso vezes, né, 1 mais Kp ômega por Kφ. Qual que era o ponto, né? Bom, isso aqui, né, vai ser verdade quando esse termo aqui, né, for maior do que esse daqui, né? Quando esse termo aqui, né, que eu coloquei aqui em vermelho, né, que é o menos 4ac, for maior, né, do o b ao quadrado, né, b2, b ao quadrado, né? Eu tenho, né, a raiz, né, negativa, né, porque a gente viu, né, que esses valores aqui, né, eles são, né, positivos, né. Então, né, se a gente olhar, né, o delta, né, mesmo, ele colocando, né, aquela questão, né, do tal A em evidência, né, ficaria 1 menos, né, 4 tal A por tal EM, né, 1 mais Kp ômega por Kφ. Né. Qual que é o ponto aqui? Né? O ponto aqui, né, antes, né, não tinha esse termo, né, Kp ômega, né? Esse termo aqui ele era zero, né? E agora eu adicionei esse termo, né? Kp ômega não faz sentido ser um número negativo, né?
Por que não faz sentido ser um número negativo? Porque é o seguinte, né, se, né, eu tiver uma velocidade, né, por exemplo, a velocidade de referência está maior do que a velocidade medida, né, então o erro está positivo, né. Se esse ganho, né, é negativo, a tendência é que ele diminua o VA, né, e a diminuição de VA não acelera a máquina, ela só desacelera a máquina. Então, Kp ômega não pode ser, né, um valor negativo. Kp ômega só pode ser um valor positivo. Ou seja, sendo Kp ômega um valor puramente positivo, né, a condição que eu tinha, né, de oscilação, que era, né, a proximidade entre as duas, né, constantes de tempo, da armadura e eletromagnética, né, vai piorar. Vai piorar. Esse termo aqui está fazendo, né, o termo aqui, né, menos 4AC, ficar cada vez maior e levar à condição de polos imaginários. Polos imaginários, né, em termos de fechada, né, de resposta dinâmica, desculpa, né, significa, né, muitas das vezes, né, uma resposta aleatória, né. Então, se eu tenho isso daqui, né, eu tenho polos imaginários, eu vou ter uma... Nossa senhora, Guilherme. Né, a resposta, né, dessa forma, característica oscilatória, que tem, né, sobre sinal, né, demora aqui um tempo, né, para se acomodar, né, e quanto mais rápido, né, eu quiser acomodar isso, né, maior tem que ser Kp ômega, né, então significa o quê? Então, se eu quero um tempo aqui, né, de acomodação pequeno, né, então, para um tempo de acomodação pequeno, né, significa, né, um Kp ômega alto, né, um Kp ômega alto, né, vai levar cada vez mais, né, ação de oscilação, ou seja, vou piorar, né, por exemplo, o meu sobressinal, né, ou overshoot, né. E isso não é muito desejado em acionamentos, tá? De maneira geral, a gente nunca vai ter uma referência de velocidade desse jeito, tá? A referência de velocidade integral, tá, pessoal, não existe. Referência de velocidade de a velocidade da máquina instantaneamente. É porque isso aqui é muito prejudicial à máquina, né? Esse aumento. De maneira geral, a gente vai, né, tá, a variação da máquina com rampa, tá? Então, a velocidade da máquina, né, se a gente pegar aqui no tempo, né, em termos de referência, ela vai, em geral, subir em rampa até o valor, né, que ela precisa ficar, né, e a gente vai ter aqui, conseguir, dependendo do nosso controle, acompanhando perfeitamente, mas às vezes tem um atraso, porque a gente, às vezes, né, usa o controle do tipo 1, dependendo da velocidade da rampa, não consegue acompanhar a rampa, né, mas o valor, né, final a gente consegue. Então, né, ômega de referência, em geral em rampa, né, para velocidade mesmo, né, medida, né, ter algum tipo de variação. O problema é quando tem algum tipo de distúrbio, e esse distúrbio, né, como eu não tenho controle, os polos, né, a gente viu, né, que os polos, malha fechada, né, de referência, né, ou vamos colocar aqui, né, da função de referência, né, de ômega por ômega asterisco, né, é o mesmo, né, da função, né, ômega por, né, que é inverso, né, da rigidez dinâmica, né, aquela medida que a gente viu no primeiro projeto, né, rigidez dinâmica é o inverso disso, né, seria, né, no caso aqui, né, nossa saída, né, ômega, né, no projeto 1 era θ, né, mas aqui é ômega. Ao invés da rigidez dinâmica. Então, quando o conjugado de carga entrar, eu vou ter essa característica oscilatória. E qual é o problema de
característica oscilatória. Às vezes, né, não é muito bom, por exemplo, dependendo da sua... Boa parte das aplicações não quer ter esse tipo de característica oscilatória. Por exemplo, iluminação, né? Quando entra a placa, né, para você iluminar, você não quer que toda hora que entra, né, a placa, você começa a ter uma oscilação, né? E aí o metal que vai ser laminado, né, começa a ter, né, oscilações nele, né? Porque você está oscilando o conjugado da máquina. Né? Ou, né, no controle, sei lá, de tração, né, se chegar e tiver algum tipo de distúrbio, se o controle tiver que recuperar, né, se variar, né, oscilar a variação do carro. Né? Então, esse tipo de resposta oscilatória não é muito desejado em acionamentos. De maneira geral, a gente quer, né, quando tem algo, né, então, por exemplo, a velocidade está aqui, e quando tem algum distúrbio, que ela se recupere de maneira, né, vamos dizer assim, sem oscilar, né, em vez de ter um comportamento, né, por exemplo, está aqui a velocidade, aí tem, né, um distúrbio e ela faz algo assim, nossa, eu já sou ruim com desenho, imagina uma mesa digitalizadora, né, tem uma rejeição do distúrbio de maneira oscilatória, né, e por fim, né, uma das coisas boas do controle que a gente está vendo, né, se vocês todos vão lembrarem, né, do projeto 1, né, o que a gente tinha, né, na saída da malha de velocidade, né, era o conjugado de referência. Então a gente tinha aqui um conjugado, né, de referência, função aqui do acionamento, né, que efetivamente jogava na nossa planta, né, o conjugado, né, motriz, o conjugado, né, que fazia, no caso, né, o controle, né, da velocidade. Né? Então, saída aqui, né, da malha, né, de velocidade, né, então aqui tinha, né, o controlador PI, né, tinha um controle efetivamente de conjugado, né. Então aqui, né, o meu kit, né, motor, né, mais eletrônico de potência, ele está controlando aqui o conjugado, né. Então esse é o tipo de acionamento que a gente chama mais fino, vamos colocar assim, que a gente tem, né, que é o controle, né, do conjugado, acionamento com controle do conjugado. E esse método direto não me dá o controle do conjugado, né, eu comparo a minha velocidade e já jogo a tensão da armadura, não tem nenhum controle sobre como que vai ser o tipo de resposta do conjugado. Então esse tipo de controle não é usado, tá? Então ele é muito oscilante, né, eu perco essa característica do controle de conjugado. Né? Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa controlar o conjugado da máquina. Como que a gente vai fazer isso, né, no motor CC? Você não quer, como que a gente controlar, né, esse conjugado? O motor CC, né, o conjugado eletromagnético, né, que é imposto pelo motor, é igual a Kφ vezes IA. Né? A minha variável de controle, né, o que eu consigo alterar, é a tensão da armadura. E se a gente olhar, né, a equação da armadura tem a seguinte forma: VA, né, menos a força contra o eletromotor, seria igual a RIA mais LA DIA de DT. Ou seja, a variação da tensão de armadura, né, tem impacto direto sobre a dinâmica, né, de IA. Então, alterando a tensão da armadura, eu consigo fazer o controle de IA. Então, o que a gente vai fazer? Né, qual que é a ideia? A ideia, né, é ter duas malhas, né, a de torque
né, que vai estar representado, né, ou vai ser, né, no nosso caso, uma corrente, ou seja, a gente vai fazer o controle do torque controlando a corrente, né, e externa de velocidade. E agora, né, o meu VA, né, vai fazer o controle da corrente, e a corrente controlada, né, eu tenho um controle do conjugado, e com o controle do conjugado eu consigo, né, realizar aqui o controle da velocidade. Né. A gente vai pegar e expandir, né, isso. Vai ter agora uma malha, ou um controle que vai trabalhar em cascata. Então, a gente vai mudar para um controle em cascata. Né? Com malha interna, tá? De corrente. E malha externa de velocidade. Né? Eu vou fazer, né, o projeto dessas malhas. Bom, o projeto dessas malhas vai ser feito, né, da mesma forma que a gente fez o projeto em cascata dos controladores de posição, né, do controle de movimento. Eu começo externa, né, e depois eu passo para a malha externa. Então, eu vou fazer aqui o diagrama, tá, de forma geral, e depois reduzir só na parte do controle de corrente, e depois a gente vai passar o controle de velocidade. Mas o diagrama, de maneira geral, vai ficar assim, né? Eu vou ter aqui, né, um controle de velocidade, né? Esse controle de velocidade vai ter, né, o seu aqui, né, gerar aqui agora a referência de corrente, né? Essa referência de corrente, né, vai ser comparada aqui com a medição, e eu vou ter aqui o controlador que vai me gerar agora a tensão de referência que eu preciso para a armadura, né? Eu vou ter aqui, né, um dispositivo, né, de eletrônica de potência que vai efetivamente, né, colocar ou, né, sintetizar a tensão na armadura. Né? Então eu tenho a tensão da armadura menos a força contra a automotriz, isso dividido pela impedância da armadura, né, me proporciona a corrente IA, que multiplicada por Kφ, né, me dá o torque, né, do acionamento, né, eletromagnético, menos o torque, ficou meio espremido aqui, né, 1 sobre JS me dá aqui a minha velocidade ômega. Né? Aqui, né, eu tenho Kφ vezes ômega. Né? Em verde aqui, né, são sensores, né, tanto de corrente quanto de velocidade. Então aqui realimentação de corrente e realimentação agora de velocidade, tá? Então, né, em azul e vermelho, né, é a dinâmica do nosso motor, né, é como ele funciona, né, em malha aberta, né, a gente alimenta ele, né, né, com uma fonte de, né, e em preto, né, eu tenho aqui o controle, né, em geral, feito, né, um microcontrolador, microprocessador, né, enfim, né, e agora eu tenho que calcular, né, os controladores, né, de velocidade, né, G ômega e G, né. Primeiro, vou lá, né, com o controlador
né, de corrente, depois eu vou começar com o controlador de velocidade. Tá? Já adiantando, os dois vão ser do tipo proporcional integral. Tá? Os dois controladores vão ser do tipo proporcional integral. Então, agora, né, eu preciso separar aqui as minhas malhas. Né? A primeira malha que eu vou separar é a malha de corrente. Então, eu vou usar somente a malha de corrente para, né, isso aqui que eu acabei de circular aqui de azul, para fazer o controlador de velocidade. Desculpa, de corrente. Depois, né, eu vou ter o controlador, né, eu vou fazer o controlador de corrente e depois eu vou fazer o controlador de velocidade. Né? Lembrando, né, que eu vou ajustar os pontos, né, da malha fechada de, né, para que a minha eletrônica de potência seja considerada, né, um ganho unitário. Com isso, resta somente uma coisa, né? Como que eu vou, né, representar isso aqui? Né? Porque eu vou ter uma malha de velocidade e uma malha de corrente. Então a velocidade vai estar sendo controlada. Como que eu vou encarar, né, essa parte aqui, Κφ menos ômega? Eu não vou encarar ela. Eu vou considerar a priori ela como se fosse um distúrbio, da mesma forma que eu considero o TL um distúrbio. E depois eu vou compensar. Tá? Então, a gente vai ignorar aqui, né, porque como se para a malha de corrente ela não tivesse, né, como controlar essa força contra a eletromotriz. Pensando nisso, né, eu vou refazer aqui o desenho, né, toda essa malha que eu circulei, né, ficaria da seguinte forma, né, pensando, né, só na estrutura de controle, né, ficaria, né, IA de referência menos IA, né, que vai ser medido. Eu vou ter aqui um ganho proporcional de corrente, mais um ganho integral de corrente, né, que é o meu controlador, é do tipo PI, né, me gera aqui o VA de referência. A eletrônica de potência eu vou para unitário, né, então eu vou meu VA. Isso, né, dividido por 1 sobre LA mais RA, porque vou ignorar a priori, né, a força contra a eletromotriz, me dá o meu IA. E eu vou fazer aqui a minha realimentação. Né? Agora, né, o que eu preciso fazer? Né? Eu preciso calcular a função de transferência em malha fechada, IA por IA asterisco, e garantir que os polos dessa função de transferência estejam onde eu quero, né, né, sejam, né, no mínimo, né, 10 vezes menores que ômega C, que é a frequência de corte da eletrônica de potência. Né? Então, a eletrônica de potência, né, é a malha interna. Né? Então, eu preciso, né, somente que, para essa consideração que eu fiz aqui de 1, né, ser verdade, eu preciso garantir isso. Quando a gente resolver essa malha interna, né, resolver, né, IA por IA asterisco, a gente vai ter uma função de segunda ordem. Tá? Né? Eu vou ter, né, aqui, né, eu tenho uma função de primeira ordem, né, que é do controlador, e a minha planta tem também, né, então quando eu fazer a malha fechada vai dar uma função de segunda ordem. Porém, né, o que às vezes é muito comum de se fazer, tá? Muita gente disse controle mesmo, né, de controle, né, vamos colocar assim, controle hard,
né, que estuda muito sobre a técnica de controle, não gosta muito desse tipo de discussão, né, que eu vou fazer aqui, porque acaba que muitas das vezes, como trabalham, né, com plantas muito complexas, ou, né, tem muitas questões de variações envolvidas, principalmente aqui, né, na questão da planta, né, dos parâmetros da planta, né, aqui que esse método não é muito, como que eu posso falar, recomendado, né, na questão do... Porém, ele é utilizado, né, com certa frequência, né, em aplicações de eletrônica de potência. Tá? Então, eu vou falar duas formas, né, de calcular os ganhos KP e KI. Né, com uma... No final eu vou ter, né, uma FT de segunda ordem, e eu vou calcular dois, né, para a corrente, né, ômega 1C e ômega 2C, e uma que eu vou tentar fazer uma simplificação, né, em malha fechada, uma função de primeira ordem, né, onde eu vou ter somente, né, um ômega 1C. Tá? Mas basicamente, né, essa função aqui de transferência, eu vou né, fazer, ela ficaria o quê? Né? Ela ficaria a função do PI, né? Então eu vou já colocar aqui a função do PI, tá? Dividido por S, vezes, né, a função da planta, dividido, né, por 1 mais, aí repete, né? KPC, que é o ganho integral, vezes S, mais KIC, integral, dividido por S, vezes 1 sobre SLA mais RA. Né? Então, bom, eu vou falar primeiro para dar a função de primeira ordem, tá? FT, tá? De primeira ordem. Para dar de primeira ordem, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer o zero do PI, cancelar o polo da planta. Tá? Para isso aqui ser verdade, o que eu preciso? Para isso ser verdade, então vamos colocar o ganho KP em evidência, aqui o LA em evidência. Isso daqui, né, quando eu colocar o KP em evidência, vai ficar S mais o KI de KP. Né? Quando eu colocar o LA aqui em evidência, vai ficar S mais RA dividido por LA. Né? Então eu preciso, né, que KI dividido por KP seja igual a RA dividido por K. Né? Se eu conseguir, né, colocar essa proporção na minha planta, o zero do PI cancela, né, com o polo da planta. Né? Então, escrever aqui, né? Colocando o KP em evidência, né? Então, eu vou ficar aqui com KP em evidência, né? E aí, aqui eu vou ficar com S mais KI dividido por KP. Então, eu vou ter um zero aqui, né? Tudo isso dividido por S, vezes 1 dividido, né? Quando eu colocar LA em evidência, né? Ele vai ficar aqui, né? O LA no denominador, mas vai ficar com S mais RA dividido por LA. Né? O polo nessa frequência aqui, né? 1 dividido por tal A, né? Então, se eles são iguais, né? Então, se isso aqui é verdade, né? Esse zero e esse polo se cancelam, e aí a minha função de transferência, né? KP dividido por LA vezes 1 sobre S.
né? Aqui também, né, vai acontecer a mesma coisa, né? Então, quando eu escrever essa função, né, em vez de ser 1 mais isso tudo, vai ser 1 mais Kp dividido por LA vezes 1 sobre S. Então, eu vou ter essa função de transferência, né, simplificado. Quando eu fizer isso, né, eu vou ter, então, né, K vezes S dividido por SLA dividido, né, por SLA mais KP dividido... aqui não tem S, não. Desculpa, pessoal, aqui não tem S, não. KP dividido por SLA. Né, SLA mais KP dividido por SLA. Né? Cancelo isso com isso. Vou ter, então, que a minha função de KP dividido por SLA mais KP. Né? Colocando LA em evidência, eu vou ter, então, KP dividido por LA P dividido por S mais KP por LA. Isso é uma função de transferência de primeira ordem com frequência de corte, né, ômega 1C da KP sobre LA. Né? Ômega 1C, né, tem que ser o mínimo, né, a frequência de corte do acionamento de 10. Escolhi esse valor, né, tenho esse valor aqui, né, então se ômega 1C é igual, eu tiro que o ganho proporcional vai ser o LA vezes o ômega 1C. Manda, né? KI dividido por KP tem que ter, né, uma fixa. Quando, né, eu jogo essa relação aqui, né? Então, só para relembrar, KI por KP é igual a RA por LA. Isso vai me dar um ganho integral que vai ser RA vezes ômega 1C. Ômega 1C é a frequência de corte da minha malha de corrente. Tá? Então, essa é a mais simples de calcular ganho, né? O ganho de corrente. Dos controladores de corrente, desculpa. É claro, né, que esse LA e esse RA, né, vão ser valores, né, que eu vou ter que ter acesso, né. Então, no mundo real, eu vou ter que fazer ensaios e determinar esses valores. Né? Então, na verdade, eu vou ter acesso, né, um valor estimado, né, de LA e RA. Quanto for a minha estimação, né, mais verdade essa simplificação será. Né? Então, se eu conseguir, né, essa boa estimativa, né, eu consigo fazer esse tipo de controle. Né? Caso eu não tenha confiança na minha estimativa, né, o condão, né, ele vai ser dado, né, pelaquela equação que eu já tinha desenvolvido. Ela ia ser o quê, né? Ia ser já colocando tudo, né, KPC vezes S, KIC, dividido por S vezes SLA mais RA, tudo isso dividido por 1 mais, né, KPC vezes S mais KIC dividido por S vezes SLA mais RA. Né? Basicamente, tá, pessoal? Só em vez de fazer, né, essas duas funções de transferências, eu já multipliquei os numeradores e os denominadores, tá? Fechando a malha, né, resolvendo isso aqui, o que eu vou ter? Né? Eu vou ter a seguinte equação. Eu vou ter KPC vezes S mais KIC. Eu já vou dar tudo, né? Isso aqui dividido por LA. Isso aqui também vai ser dividido por LA. Né?
dividido por S ao quadrado, porque vai ficar um SLA ao quadrado, depois eu ia colocar o LA em evidência. Então, mais, né? Aí eu vou ter aqui KPC mais RA dividido por LA, S mais dividido por LA. E aí aqui, né, aquela questão, né, função de transferência, muito parecida, né, com a malha de velocidade, né, então, né, tem, né, aqueles, né, aqueles polos, né, dois polos, tem um zero, né, os polos, eles vão estar, né, aqui em frequências ômega 1C e ômega 2C, né, de maneira geral, ômega 1C, né, vai ser frequência da eletrônica de potência de 10, o ômega T, né, vai ser o ômega 1 dividido por 10. E aí, aquela mesma característica da malha de velocidade. Né, eu vou ter aquela mesma característica da velocidade. Que a gente viu no projeto 1. Né? E se a gente parar para pensar, é, né, muito parecido. Né? A malha de velocidade era como? Né? Era o Kp mais o B dividido pelo J, né? Ou seja, o elemento que dissipa energia, né, dividido pelo elemento armazenador de energia do Kp, né, e aí eu tinha o Ki dividido pelo J, né, Ki dividido pelo La, que é o elemento armazenador de energia, né. Então, muito parecido, né, a equação aqui. Né, a planta era a mesma, Js mais B, né, então faz sentido, né, ter essa semelhança, tá? Eu prefiro, né, em geral, que vocês façam o primeiro método. Mas vocês vão escolher, né? Os dois estão corretos. Tá? Pessoal, eu acabei falando, né? Vi se ninguém me interrompeu, então tá tudo bem? É que se vocês me deixam falando, eu falo mesmo, sem parar. Beleza. Tá? Então, com isso, pessoal, vai ter aqui, né, a nossa malha de corrente, né? As duas formas de calcular, né, o ganho, né, pela FT de primeira ordem, de segunda ordem, né, a gente vai ter aqui a, né, malha de velocidade, né? Então vou ter aqui, né, o meu controlador ômega, né, que vai me gerar, né, aqui, né, a minha né, GMF é a função fechada de corrente, tá? Então é basicamente essa transferência aqui, né, IA dividido por IA asterisco, né, seja de primeira ordem ou de segunda ordem, e aí aqui eu vou ter o IA, né? E aí, para terminar, né, eu tenho o CAFI, né? Então eu tenho aqui o conjugado, né, eletromagnético, né, menos aqui, e aí eu vou ter aqui a minha 1 sobre JS. Eita. O computador travou. Quer aparecer a imagem, pessoal? Porque aqui ficou tela branca. Voltou, né? Mas bom, essa malha aqui é idêntica à malha do primeiro trabalho. É idêntica. Pensa que tem um CAFI aqui, ó. Se a gente parar para pensar, eu vou fazer aqui em azul, em verde, a malha do primeiro trabalho. Né, de velocidade era ômega, né, dividido, né, vinha aqui, né, o erro, e aí eu gerar o referência de conjugado, né, tinha aqui, né, essa questão aqui do acionamento, que me gerava, né, realmente o acionamento aqui, né, que vinha para a malha.
Se eu olhar isso daqui, ó, é isso daqui, ó. Mas é igual. Então tem um café aqui, né, na parte de cima. Ou seja, lembra aqueles ganhos que a gente calculou na aula de num movimento? Então, vão ser iguais. A diferença, né, é que, se eu parar para pensar, né, como eu tenho um café aqui na malha direta, é como, né, se os meus ganhos dos meus controladores tivessem sido multiplicados por café. Quero dizer, então vou fazer aqui em preto, né, como se fosse o dor, né, dessa malha de velocidade. Eu teria algo parecido como Kp ômega vezes Kφ S mais Ki ômega Kφ, né, dividido por S. E aqui nessa malha eu teria só Kp ômega vezes S mais Ki ômega vezes S. Né? Efetivamente, né, por que eu usei o mesmo nome? Sim, porque efetivamente, né, aqui, quando eu for colocar aqui os parâmetros, né, dos controladores, eu coloco o ganho Kp e o ganho Ki, né? Mas tem diferença. Eu vou até mudar, tá? Eu vou colocar aqui em verde, um pouquinho diferente. Apesar de ser setado, mas eu vou colocar algo do tipo. Por exemplo, KPV S mais KIV, né? Mas muda a nomenclatura. Basicamente, né, a gente ajustou os pontos para dar malha de velocidade para quê? Para fazer essa função que representava o acionamento ser unitário. O que a gente vai fazer? Ajustar os polos da malha de velocidade para fazer, né, essa função, né, da malha fechada de corrente ser unitária. E quando a gente, né, pegou ganhos, né, de velocidade da seguinte forma. O KPV era o quê? Ele era J vezes o ômega 1 vezes o ômega 2 menos o PA. E o KI, desculpa, J vezes ômega 1 mais ômega 2, né, menos o BA. E o KI era J vezes ômega 2. Bom, aqui a gente já desprezou o atrito, então não precisa do atrito. E a gente sabe a diferença aqui do KPV e do KIV para esse ganho aqui, né, é que aqui está multiplicado pelo KV, o KFI. Então, a única diferença vai ser que o Kp ômega agora, ele vai estar o quê? Aqui é como se fosse tudo isso, Kp ômega vezes Kφ. Eu vou ter J vezes ômega 1 mais ômega 2 dividido por K. E o Ki ômega eu vou ter J vezes ômega 1 vezes ômega 2 dividido por Kφ. A diferença que muda para a malha de velocidade da máquina para a malha de velocidade que viu no primeiro trabalho é esse φ aqui que está multiplicando. Né? Então, basicamente, como se eu tivesse que compensar aqui. Porque já que eu estou controlando, né, a corrente, eu preciso passar como se fosse uma referência menor. Né? A referência, né, de tal EM, né, de referência, né, na verdade tem que ser Kφ vezes o IA de referência. Né? Então, o IA de referência é tal M de referência dividido por Kφ. Então, tem esse ganho aqui, 1 sobre K. Né?
Então, enquanto aqui, nessa malha, né, do primeiro trabalho, a gente calculava o conjugado, na malha do segundo trabalho, a gente está calculando corrente. Então, eu faço simplesmente o ajuste do ganho. E o projeto é igual, né? Então, basicamente, né, o ômega e o ômega 2 são, né, as frequências de corte da malha de velocidade. E elas têm menores do que as frequências, né, de corte da malha de corrente. Então, se eu escolhi, tá? Então, se eu escolhi, vou até fazer aqui, né? Vou até fazer aqui, né? Opa, passou. Né? Fazer um quadrinho, né? T, né? De primeira ordem, né? FT de segunda ordem, tá? Ômega 1, ômega 2. Não, o ômega 2 não vai mudar, né? Basicamente vai mudar o ômega 1. Né? Para FT de primeira ordem, o ômega 1, né? Vai ser o ômega 1C dividido por 10, e para essa ordem, o ômega 1 vai ser o ômega 2C dividido por 10. E o ômega 2, né, vai ser o ômega 1 dividido por 10 nos dois casos, né? O que vai mudar, né, é aqui, né? Se eu tenho na primeira ordem, se eu tenho na segunda ordem. Que a malha de velocidade é idêntica. Então, lembra que eu falei, cheguei para vocês, né, em uma das aulas do controle de posição, né, que basicamente a gente vai pegar aquele diagrama do acionamento e expandir, colocando a dinâmica de cada motor, por causa disso. Basicamente, a malha de velocidade não muda. A gente vai ter que ver como que vai fazer esse controle de conjugado para cada motor. E no caso da máquina CC, é a máquina mais simples, é de controlando direto a tensão de armadura, a tensão que eu meço. A gente vai ver que nas máquinas AC, vai controlar, é claro, né, a corrente do estator das duas máquinas, mas eu vou precisar de fazer a transformação, né, dessas minhas correntes para ter, né, exatamente a componente que produz conjugado e a componente associada ao fluxo, né? Então, o controle é mais sofisticado, os modelos são mais sofisticados. Mas a malha de velocidade não muda. Então, pessoal, basicamente, né, a idade agora do resto da disciplina de acionamento vai ser ver como que trabalham os modelos das máquinas, tá? Então, a dificuldade vai estar em entender, compreender os modelos, né? E a gente vai ver que os modelos das máquinas AC são um pouco mais complicados que da máquina CC. É óbvio, né? A máquina CC, em termos de modelo, a estação independente é bem simples, né? E basicamente, depois, né, eu vou falar de transformada, que as transformadas de referencial vão ser vão ser não, é a ferramenta em que a gente vai colocar as nossas máquinas AC em um referencial, né, ou uma forma, a gente vai ajeitar as nossas equações dinâmicas de uma forma que a gente veja esse comportamento da máquina CC, onde eu tenho uma corrente controlando o conjugado da máquina. E atuando nessa corrente que controla o conjugado, eu consigo fazer a velocidade. O problema das máquinas AC, né, que é um pouquinho mais, é justamente fazer ou colocar o modelo, né, nesse ponto em que a gente consegue esse controle, tá? E vai ser, né, a parte que é mais diferente em acionamentos, né, nesse sentido, que é a parte em que a gente começa, né, a falar de transformada e tem alguns conceitos mais abstratos. Então é mais difícil de visualizar uma, né, na máquina se a gente consegue medir efetivamente a corrente de campo e a corrente de armadura, controlar a magnetização e torque, né, pelas duas correntes de maneira separada.
Mas, pessoal, é isso. Próxima aula, eu vou tocar no trabalho, eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz, né, com vocês, né, com o primeiro já mostrar o que eu fiz do trabalho, né, tentar mostrar para vocês uma apresentação em diagramas, em linha de código, e separar o início da aula para falar um pouquinho mais de compensação feed-forward, que eu esqueci, eu não falei no primeiro projeto de compensação feed-forward. Então eu vou falar um pouquinho de compensação feed-forward. E no mais é isso. Pessoal, tem alguma dúvida que vocês queiram? Primeiro eu vou perguntar só especificamente no encontro de hoje. Depois eu abro para dúvidas gerais. Sobre o encontro de hoje, apresentado. Tem alguma dúvida? Beleza. Vamos lá. Sobre outros aspectos, não tem alguma dúvida? Eu esqueci só de avisar no início da aula, eu fui reparar hoje. Eu fiz os vídeos, tá? Da turma T1, 2 e T3, né? Que teve o laboratório. Eu fiz os vídeos na sexta-feira. Eu coloquei, né, no YouTube. Esqueci de divulgar no SIGA. Divulguei hoje, tá? Então, pessoal da T1 barra T3, né, tá lá a questão do vídeo. Né, se quiser ver, né, na semana que vem eu vou abordar um pouquinho mais, tirar dúvidas. Sobre o resto da disciplina, tem alguma dúvida que queira tirar? Tem alguma coisa que vocês queiram, né, me perguntar? Questionamentos em geral, inclusive, pode já ter sido do laboratório. Beleza. Pessoal, se não tem nenhuma dúvida, vou aqui a apresentação, né? Vou interromper a apresentação